Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado o William Wink. Obrigado pela tua presença mais uma vez no nosso programa. A gente conversou recentemente, um pouco antes da decisão da Câmara dos Vereadores, sobre esse processo da cassação, que ainda está em discussão, né? Agora em outro plano. Né? Os aspectos jurídicos agora vão ser mais relevantes neste momento, né, prefeito? Obrigado pela tua presença. Então, obrigado, Tobias, mais uma vez a Vale TV por esse espaço aqui. Sempre muito bem recebido aqui. E realmente, então agora, após a decisão da Câmara de Vereadores, então uma decisão que de certa forma na abertura do processo já estava meio que decidida, a gente via isso muito claramente quando o pedido de processo de impeachment entrou na Câmara, onde na mesma noite já colocaram em votação. Foi um processo praticamente sumário, não é? Então apenas seguiram os trâmites por necessidade e ainda assim cometeram vários equívocos durante o caminho também. Então é uma das questões que a gente principalmente está entrando com a nossa defesa agora, nem entrando no mérito das duas questões, e sim na questão do procedimento que não foi obedecido. Houve uma decisão judicial, inclusive, para que fosse obedecido o procedimento correto, não é? Exatamente. Aí após então o retorno então do processo, eles novamente cometeram outros equívocos durante isso, né? Então na quinta-feira da semana passada, não me recordo o dia agora. Na quinta-feira a gente entrou então com a nossa defesa, junto ao Ministério Público e à promotoria do município de Ivuti. Então, Dia 7, perdão. Dia 7, Então a gente entrou com essa defesa, pedindo uma liminar de retorno imediato ao cargo, então, por causa que os danos que podem acontecer com essa saída, assim, da noite para o dia do cargo, né? Sim, porque a decisão foi imediata, não é? Exato. Saiu a decisão, de imediato se extinguiu o cargo e no outro dia o vice assumiu, foi isso? Na noite mesmo, no processo, então, teve a votação pela cassação e o vice já estava esperando, então, para assumir o cargo. Então, na noite mesmo saiu o decreto, onde é que instituiu o vice como prefeito. Então, ele já assumiu na noite mesmo, no outro dia, foi na sexta-feira. O senhor não foi notificado antes dessa decisão ou houve a notificação e aí Eu estive presente, eu fui notificado para participar da sessão de votação, então participei durante toda a sessão, acho que até foi de imediato, então. Então, como não necessariamente precisaria estar presente na sessão, apenas meus advogados, mas acho que numa questão, por mais que acho uma injustiça que ocorreu, numa questão vamos dizer assim, até de respeito com a Câmara de Vereadores, pelo poder que eles têm, é um dos três poderes e a gente tem que respeitar sim. Então, participei durante todo o processo, a sessão que iniciou às 9 horas da manhã e foi até a meia-noite, então foram várias horas de sessão. Acompanhei todo o processo desde o início, das 9 até meia-noite. Inclusive, participei nas 2 horas de defesa, em torno de 20 minutos das 2 horas de defesa, onde é que o Dr. Vanir, meu advogado, teve o espaço para se pronunciar. Entrei em torno de 20 minutos para falar também sobre todo esse processo. E acho que ficou bem claro, principalmente nessa parte onde é que ele fala. Então, hoje temos disponível no YouTube todo o processo tem a Câmara de Vereadores, tem uma página onde é que então está lá a transmissão, quem queira ver o processo em si ou até mesmo acompanhar a fala da defesa. Então fica bem claro que realmente não cometemos nenhum crime e até porque não fui condenado a nada, não tenho nenhuma condenação, bem pelo contrário, tivemos apenas um apontamento no Tribunal de Contas que já está sendo revertido. Então, isso é uma preocupação sim para a gente retornar logo ao cargo, porque nós temos prazo para fazer esses ajustes e não sei como a nova administração está agindo com relação a isso? Pois essa era a minha pergunta. Quando houve essa transferência do cargo, quais foram os primeiros atos, o que aconteceu, como é que está essa gestão hoje em Lindolfo Collor? Então hoje eu não estou mais lá, mas acompanhando o nosso município, eu vejo que eles estão dando, e palavras do próprio vice-prefeito, que agora é prefeito, que eles estão tendo bastante dificuldade em montar uma equipe. Primeiro porque é sim uma instabilidade, então ninguém sabe o que vai acontecer. A gente está buscando voltar
e eles mesmos acreditam no nosso retorno, porque sabem que foi um ato, de certa forma, injusto. Então, e estão encontrando dificuldades que alguém aceite algum cargo, porque sabe que vai ser apenas por um momento, não vai ser um cargo de uma forma definitiva. Sim. Então, hoje, ainda não tem secretário de saúde, não tem secretário de obras, não tem secretário de assistência social, acredito que ainda não tem secretário da educação. Então, está tudo muito tumultuado aí nessa questão. O município está em stand-by, então, na verdade. Né? E isso nos preocupa. Então, eu sei que a ex-secretária da Fazenda, conversando com ela hoje de manhã ainda, ela nos relatou que tem várias pessoas, fornecedores do município, que ligam, que até então não pagaram ninguém, o município não alterou as assinaturas no banco ainda. Então, são questões que nos preocupam, porque daqui a pouco os fornecedores vão começar a trancar alguns serviços por falta de pagamento, as questões, e isso tudo eu havia alertado, inclusive na sessão de julgamento aos vereadores, porque numa transição normal... O correto é haver uma transição. Numa transição normal, num governo onde é que as eleições são em outubro, e o prefeito eleito assume dia 1º de janeiro, se tem 2 meses para fazer essa troca, para ir trocando os dados, para tentar dar um andamento, e mesmo assim não é fácil os primeiros meses. Exatamente. Imagina do dia para a noite, numa sexta-feira até meia-noite eu fui prefeito de Lindolf Collor, amanheceu o sábado com um novo prefeito, tendo que montar uma equipe nova, toda uma questão. Isso realmente é preocupante, e isso eu havia alertado que o município ia perder muito, sendo que estamos há 10 meses das eleições novamente. Sim. Então, todas essas trocas acabam trazendo principalmente prejuízo para a população. Exatamente. Então, isso realmente nos deixa muito triste, ainda mais pelo fato de não termos cometido nenhum crime, e com certeza saio de cabeça erguida e falo isso em qualquer meio de comunicação, até na rua, até porque eu tenho um forte apoio da população, que nos deixa muito feliz hoje na rua, então a gente acaba sendo muito bem recebido nas próprias redes sociais, também o pessoal acaba se manifestando e dando apoio, que é importante. Como é que tu vê essas manifestações? Qual a tua avaliação? Certamente, claro, tem pessoas a favor, tem pessoas contra, o que é natural do jogo democrático, mas qual é a tua avaliação nas ruas mesmo? O que as pessoas nas ruas conversam contigo sobre isso? Olha, de um modo geral, assim, eu vejo muito positivo, assim. Então, hoje, muitas pessoas me procuram, pessoas no próprio fim de semana, foi na sexta-feira o processo, no sábado, no domingo, muitas pessoas vieram me visitar em casa, vieram na minha casa, dizer, não acredito que aconteceu, dando palavras de força para que a gente continuasse, realmente acreditasse que é importante, sim. Então, isso nos deixa muito contente, realmente demonstra que a população está gostando do nosso trabalho, por mais que temos dificuldades, principalmente a crise que o país vem passando, as dificuldades financeiras não são só em Lindolf Collor, mas são em todo o país. Então, todos os municípios têm dificuldades hoje, cada vez mais, porque cada vez mais vem mais demanda e menos recursos para executar essas demandas. Então, a gente fica contente. Então, inclusive, esse fim de semana, acabei acompanhando, mesmo não sendo mais prefeito, mas acompanhei os eventos da região, eventos que eu já tinha sido convidado. Então, tínhamos a festa de Presidente Lucena, então a Schmir Fest, que é a festa tradicional da cidade. Fui lá prestigiar, fui muito bem recebido, as pessoas todas vieram, não só Lindolf Collor, do modo geral, como região, o pessoal acaba vindo e conversando e achando que é uma injustiça. Quem realmente acompanhou o caso e vê das denúncias do que aconteceu, os outros prefeitos da região também acabam conversando bastante comigo e uns até brincam assim, se isso aí é motivo de cassação, nós tudo vamos ser cassados, né? Então, porque realmente essa questão do Tribunal de Contas a gente está ajustando. Pois é, essa é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que funciona esse ajuste? Porque foi feito esse apontamento, né? E daí, a partir deste momento do apontamento, em que se percebeu isso, a Prefeitura tomou várias medidas. Sim. Não é? Que, inclusive, a gente comentou no programa passado, mas vale a gente reforçar, especialmente porque é uma matéria de fato que está sendo alegada na defesa, inclusive uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento, inclusive essa semana, porque é uma liminar, não é? Sim, exatamente. Então, as medidas que a gente tomou, então, num primeiro momento, quando foi feita a denúncia, então, à frente da denúncia, a gente tem tempo para fazer uma defesa e se ajustar. Então, temos 3 quadrimestres para isso. Na nossa defesa,
A gente entrou com uma defesa de em torno de 500 páginas, com 7 pontos principais. Desses 7, apenas 3 foram acatados, então, pelo Tribunal de Contas do Estado. Desses 3 pontos acatados, a gente já baixou o índice da folha com gasto em pessoal que estava em 60,09 para 56%, já dando um alívio aí de 4%. Sim. E em cima disso, onde o limite máximo é 54%, a gente entrou com um decreto de contingenciamento. Então, com esse decreto, a gente reduziu em 20% os FGs e em 15% os CCs, os cargos de confiança, que já não eram muitos, mas ainda assim demos mais uma enxugada. E também cortamos hora extra, sendo apenas banco de horas, então onde é que o funcionário tira essas horas que ele trabalhou a mais. E também cortamos as diárias, no modo geral, então ninguém mais tira diárias. Inclusive, nessa questão das diárias, agora em outubro a gente tinha um período muito importante, que é a questão de cadastro das emendas para o próximo ano. Então, acabei indo para Brasília, onde o município apenas custeou as passagens aéreas e todos os gastos que eu tive em Brasília, de hospedagem, transporte, alimentação, eu custeei do meu bolso, não tirei diárias, até como uma questão de exemplo. Então, se os demais funcionários do município não tiram diárias, eu tenho que, como a autoridade máxima do município, também ter que dar o meu exemplo e não fazer da mesma forma. Então, acabei custeando essas diárias, inclusive, alguns frutos já vieram, desculpa, estão chegando em Lindolph Collor. Nós tivemos agora ainda, essa semana passada, o anúncio onde é que recebemos um ônibus, indicação do deputado do senador Luiz Carlos Reins, senador progressista, então, no valor de 278 mil, então um recurso que vai estar beneficiando o município com um ônibus novo para o transporte escolar. Então, é muito importante, era uma demanda que a gente estava buscando há vários idas já a Brasília, e agora conseguimos com o senador Reins. Entre outras questões, a gente tinha algumas emendas que estavam precisando de pagamento, esses pagamentos também a gente buscou a liberação, alguns a gente já teve notícias que está andando também. Então, o setor público ele tem um estigma, e na verdade é justo, mas enfim, é um estigma da dificuldade de encontrar fornecedores, justamente né, colaborando com aquilo que tu disseste no início, pela dificuldade, pela demora dos pagamentos, muitas vezes pela inexistência do pagamento. Sim. Mas como isso já estava sendo reorganizado no município, agora então se dificulta muito mais essa formação, essa possibilidade de não só adimplir com os valores já comprometidos, mas se conseguir novos fornecedores também, né? Exatamente. Então, a gente sabe que isso acontece. Então, um exemplo que eu sei na prática, nós temos conversando há um tempo atrás com o prefeito de Montenegro, prefeito Cadu, né? Então, hoje progressista também. O município de Montenegro passou por 2 processos de impeachment muito próximos e, em cima disso, acabou que tiveram muita dificuldade, principalmente no início, quando começou a administração do prefeito Cadu, as empresas tinham muito receio em vender para Montenegro, justamente por causa disso. O município que trocou de prefeito, em um ano trocou 2 vezes de prefeito, é bem complicada essa situação. E isso, espero que não se reflita em Lindolph Collor agora com esse processo de impeachment, que querendo ou não, gera um cenário de incertezas que os fornecedores daqui a pouco não sabem, mas eu vou vender para Lindolph Collor, hoje está um prefeito, amanhã está outro, mas será que eles vão ter entendimento? Por mais que, após empenhado, o município é obrigado a pagar, mas isso pode demorar, pode ser tendo que ser ajudiciado e tudo mais, para que seja liberado os valores. Então, espero que isso também não seja um problema para a cidade e, por isso, o quanto antes a nossa pressa para retornar, poder voltar ao cargo e, sim, poder tocar o município de uma forma tranquila e com o menor número de prejuízos possíveis, principalmente a população. Todo o processo de impeachment, ele é um processo, na verdade, bastante doloroso para a própria democracia, porque quando o prefeito foi posto lá pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto da população, em que tu teve ali uma carta aberta, a ti foi outorgada uma procuração de representação daqueles munícipes, e isso gera um transtorno, né, não só para a questão democrática, para a questão institucional, até porque é uma ingerência, né? Quando a gente fala
da questão da liberdade dos três poderes e independência dos três poderes, Sim. é uma forma de afetação a um outro poder, não é? Neste caso, a gente não tem nada concreto. O que houve foi, de fato, um apontamento que estava sendo resolvido. E também tem um outro fator, foram duas acusações. Sim, outra questão é com o repasse do 10º da Câmara. Então é outra questão que, inclusive, durante o processo tivemos uma audiência novamente sobre esse processo e, mais uma vez, foi postergado o prazo de julgamento, então não se chegou a uma decisão ainda e provavelmente vai virar o ano, então acaba se perdendo o objeto do processo, sendo que um mandato de presidente dura um ano, então será um novo presidente. Igual no final do ano eles têm que devolver toda a sobra de caixa para o município. E então se perde o objeto, realmente não acaba se acabando com essa questão. E ainda mais, o pior de tudo é que a gente tem hoje amparo tanto das leis como a gente tem um amparo também da Confederação Nacional dos Municípios, onde é que dizem que da forma que a gente está repassando está correto. Então, hoje a gente repassa 5% em cima da receita líquida do município, que é o correto. Então, também já tínhamos falado sobre isso no programa anterior, porque hoje os vereadores recebem todo mês um percentual de um valor total, que é dividido por 12 meses do ano, onde eles usam esse recurso para pagamento das suas despesas, entre pagamento de folha dos funcionários, da Câmara de Vereadores, tanto dos vereadores também, pagamento de aluguel, água, luz, telefone, todas as suas despesas. Sendo que a Câmara de Vereadores não gera despesas em obras, quem executa é o executivo, é a prefeitura, o prefeito e seus... e a Câmara apenas aprova os projetos e fiscaliza os trabalhos do executivo. Então, nesse sentido, eles não executam obras, apenas montam projetos, elaboram projetos, podem aprovar projetos, mas não eles mesmos executar. Então, nesse sentido, o repasse que é feito para eles, ele é em cima de um orçamento líquido, porque dentro do orçamento total a gente tem vários recursos que são vinculados, são recursos que já têm uma destinação específica e que só podem ser usados para aquilo. O exemplo é o MDE, que é um recurso que vem para a educação, o Fundeb também é um recurso que vem para a educação, na saúde a gente tem as ASPES, que é um recurso exclusivo da saúde também, onde é que a gente não pode usar esse recurso fora daquelas áreas onde é que ele é destinado. Como a gente também tem as emendas, então agora veio um recurso, são 278 mil para a compra de um ônibus. Esse recurso... Ele não pode ser contabilizado como repasse, não é? Então não tem como a gente pegar 5% desse valor e repassar para a Câmara de Vereadores. Esse recurso vem numa conta específica, onde ele só pode ser usado para aquilo, e se tiver uma sobra, o ônibus foi comprado num valor menor, esse dinheiro volta para o Ministério. Então ele não pode ser usado fora para outra área. Seria uma apropriação indébita do valor. Exatamente. Então, daí na verdade, tu incorreria num crime de responsabilidade. Exato. Aí sim estaria cometendo um crime, se eu fizesse o uso desse recurso em outro setor. Como dentro do orçamento a gente tem também o dinheiro que vai para o FAPS, que é o Fundo de Aposentados e Pensionistas do município. Então o município tem um fundo próprio, como vários municípios, quase a metade do estado tem seus fundos próprios. E desse valor eu sou obrigado todo mês a repassar para a conta do FAPS o valor que é do fundo, e eu não posso repassar 5% a menos para repassar para a Câmara. Porém, se houvesse uma decisão determinando esse repasse, haveria algum problema? Hoje, a prefeitura ela não é que nem uma empresa, ela não trabalha que nem órgãos privados, a gente não faz caixa. Vamos dizer assim, a prefeitura está aí, o recurso que vem da prefeitura, ele está aí para prestar serviço. Então, a gente acaba, de acordo com como as receitas vão entrando, a gente vai executando. A gente não tem, hoje, 500, 600, 1 milhão em caixa sobrando na prefeitura, mas, se for uma decisão, a gente daria uma forma, economizaria em outros setores, deixaria de fazer algumas obras e repassaria esse dinheiro para a Câmara de Vereadores, se fosse da Justiça. Até para cumprir, não haveria o menor problema. Então, não. Mas estaríamos sim comprometendo o orçamento e, de certa forma, estaríamos aí sim cometendo um crime, porque na lei, onde é que indica o valor que é repassado para as câmaras de vereadores em municípios de até 100 mil habitantes, ela diz que é até 7% do orçamento líquido. Até 7%.
Se a gente repassar os 5% do orçamento total, que hoje o orçamento total é em torno de 23 milhões, então passaria de 1 milhão, em torno de 1 milhão e 400, 1 milhão e 600 que a gente ia passar para a Câmara de Vereadores, a gente repassando esse valor para a Câmara, a gente aí sim estaria ultrapassando os 7%, que seria um crime de improbidade administrativa. Sim. Então... O que de fato daí justifica, porque na verdade o impeachment ele é um processo político-jurídico, não é? Jurídico porque ele tem que ser motivado por um crime de responsabilidade, não é? E a partir daí, um crime de responsabilidade materialmente comprovado, né? E aí, a partir disso, sim, se deflagrar este processo. Prefeito, para a gente chegar ao final do programa também, mas qual é a tua avaliação sobre isso? Tá positivo, tá confiante que logo vai se restabelecer o cargo? Como é que está a cabeça do William nesse momento? Olha, tia, claro que todo esse processo é um processo bem cansativo, desgastante, né? Então a gente tanto luta para conseguir melhorias para a cidade. A gente hoje eu estou prefeito. Ser prefeito a gente sabe que é um período temporário. Então estava prefeito, nem estou, né? Estava prefeito. É um período temporário, mas até então, durante esse período, era a minha fonte de renda também. Então hoje a gente acaba saindo, então, de uma forma inesperada, a gente não esperava por isso, mas claro que se for assim a gente vai ajustar, e não só isso, mas principalmente a questão da injustiça. Então hoje a gente foi eleito com 62% dos votos, a maioria absoluta da população de Lindolfo Collor queria que a gente estivesse à frente do município de Lindolfo Collor, e a menos de um ano das eleições, a gente passar por um processo de impeachment, onde eu não fui condenado a nada, onde é que eu não cometi nenhum crime. Então, apenas um apontamento que a gente está ajustando, e que se a gente não fosse incluir dentro desses índices o contrato dos médicos, que poderia ser uma solução rápida, simplesmente eu poderia ter chegado e cortado o plantão dos médicos, estaria resolvido o problema. Nosso índice já estaria corrigido, mas quem ia perder mais uma vez seria a população. Então, quando a gente se colocou à disposição para assumir Lindolfo Collor, para ser prefeito, para representar a nossa cidade, era com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então... A gente vê, e é interessante essa tua fala, porque é difícil o político cortar na própria carne, né? Então, quando houve isso, num primeiro ato, extinguiu tu assumiste, na verdade, a função de várias secretarias, justamente para economizar. Exatamente. Ele respondia por 3 secretarias, né? E a gente vê que a prática de outros políticos, de outros governos, não tem dinheiro para educação, corta. Mas não diminui, não corta na própria carne, corta na população, né? Então, de forma alguma, e a gente apenas se retornar ao cargo, que a gente vai voltar o quanto antes, eu acredito na justiça, acredito nessa parte, então, por mais que é um ato político, jurídico, como tu colocou, então prevaleceu muito mais a parte política do que a questão jurídica, então não levar em consideração todos os fatos levantados e vieram com um pensamento pronto para votação, mas a gente acredita muito na justiça, com certeza esse fato vai ser revertido o quanto antes, para que os danos sejam menor para o município, para a população de Lindolfo Collor, e ajustado isso, a gente vai sim tentar conversar mais com a Câmara de Vereadores, vamos nos colocar à disposição da Câmara para termos maior diálogo, que é importante, a gente precisa ter esse diálogo, para que a gente possa sim fazer o melhor para o Lindolfo Collor e crescer e construir muito ainda nesse 1 ano e 2 meses que faltam para o final do mandato. Justamente isso que eu iria te perguntar. Sendo recolocado no posto de prefeito, como vai ser a relação com a Câmara de Vereadores? Porque, de fato, a gente sabe que a Câmara de Vereadores tem uma ingerência muito grande, né, especialmente na aprovação dos projetos fundamentais do município. Então, quais são as estratégias? O que tu tens pensado a respeito disso? Não, isso eu já tinha colocado, inclusive, na noite, nos 20 minutos da votação. Realmente tivemos problemas de diálogo, mas uma frase que eu usei na noite foi assim, né? Existe um velho termo que diz assim, que se um não quer, 2 não brigam. Mas se um não quer, 2 não conversam também. Então tem essa questão, é difícil a gente manter um diálogo se ele não for
transparente e for de aceitação dos dois lados. Então, a gente vai sim procurar a Câmara de Vereadores mais uma vez, vamos tentar conversar com eles, vamos trocar ideias quanto aos projetos, tentar ter esse contato mais direto, voltar, e foi o que eu coloquei para eles, né? Então, a gente for olhar para o passado, ele pode estar cheio de problemas, mas o futuro está intacto e depende a nós mudar. Então, com certeza, de forma alguma, não pretendo ter retaliação, perseguição, de forma alguma. Até porque, mais uma vez, estaríamos prejudicando a população, que é o principal interessado de toda essa história. Então, não penso em nenhum momento dessa forma. Vamos voltar, vamos ver onde é que a gente errou e tentar trazer o máximo para cada um, para que a gente possa fazer uma história diferente mais para o Lindolfo Collor. William, quero agradecer demais a tua presença. Mesmo sendo um momento bastante difícil, a gente aqui na Vale TV, nós do Conexão Política, desejamos uma boa sorte para ti nessa trajetória e que a gente possa conversar mais, cada dia mais, a respeito das tuas ações e, enfim, muito obrigado pela tua presença. Seja sempre bem-vindo aqui na Vale TV. Obrigado mais uma vez pelo espaço, a Vale TV, que é parceira enorme de todos os municípios da região aqui, e com certeza esse trabalho faz com que cresçamos muito como região, então na visibilidade. Então é um trabalho muito importante que vocês fazem pelos municípios e agradeço muito então por essa parceria com vocês aí. Obrigado. Obrigado. Prefeito.